Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No começo desta semana, a notícia de que o Chelsea resolveu colocar entre os inscritos para a Premier League o nome do veterano Petr Cech pegou muita gente de surpresa. Aposentado desde maio de 2019, o ex-goleiro tcheco e dirigente do clube foi incluído pela equipe como quinta opção de goleiro diante do risco de possíveis desfalques por conta da pandemia de Covid-19. Então, inspirado nesse curioso fato, o Gol de Canela fez um levantamento e traz hoje para vocês o nome de ex-jogadores que, por inúmeros fatores, foram praticamente forçados a largar a aposentadoria. Confere só! Vou começar o vídeo com casos que aconteceram lá no futebol europeu. No comecinho deste mês de outubro, a seleção ucraniana, após 3 goleiros do elenco testarem positivo para a Covid-19 antes de um amistoso contra a França, se viu obrigada a colocar como opção entre os relacionados o seu preparador de goleiros, no caso, o veterano Oleksandr Sobikovski, de 45 anos. Aposentado dos gramados desde 2016, Sobikovski, que já havia atuado na seleção entre 1994 e 2012, não precisou entrar em campo nesse amistoso. Mas só o fato de ter ficado no banco de reservas foi uma notícia pra lá de curiosa. Apesar de ter afirmado em algumas entrevistas que está em boa forma, o veterano não cogita o seu retorno definitivo aos gramados e vai permanecer trabalhando como preparador de goleiros. Em setembro de 2017, após o goleiro Manuel Neuer sofrer uma grave lesão, Carlo Ancelotti, então técnico do Bayern de Munique, surpreendeu a todos e relacionou para compor o elenco principal o preparador de goleiros Tom Stark, de 36 anos. Na época, a notícia pegou muita gente de surpresa, mas foi uma das poucas alternativas encontradas por Ancelotti naquele momento. Sem Neuer, o treinador tinha à disposição apenas um goleiro, no caso o reserva imediato sem Ulrich. O jovem Christian Fuchs, que na época era o terceiro goleiro do elenco, estava servindo a seleção sub-17 da Alemanha. Então, como o mercado de transferências estava fechado e para também ter uma solução caseira, Tom foi convencido a deixar a aposentadoria e ajudar o Bayern de Munique. Ele até chegou a atuar em 2 partidas válidas pela Bundesliga. Com o retorno de Neuer, o veterano pôde mais uma vez se aposentar dos gramados em julho de 2018. E hoje, aos 39 anos, segue na função de treinador de goleiros da equipe sub-19. Considerado um dos maiores meias da história do Manchester United, o inglês Paul Scholes virou notícia em setembro de 2018 ao ser relacionado para uma partida do modesto Royton Town, um time amador que disputa o equivalente à 11ª divisão do campeonato inglês. O que para muitos parecia um retorno aos gramados apenas para manter a forma, foi na verdade um ato de solidariedade. Em uma partida contra o Stockport, o Royton Town, clube onde jogava o filho Aaron Scholes, estava com poucos jogadores relacionados. Então, para não ver o seu filho perder por WO, o astro calçou mais uma vez as chuteiras, deixou a aposentadoria de lado e participou do duelo. Apesar de mostrar toda a sua qualidade na ocasião, Paul Scholes não conseguiu evitar a derrota do Royton por 1-0. Aposentado de vez dos gramados, o veterano tem hoje 45 anos e trabalha no Salford City, um clube da 4ª divisão inglesa, onde é um dos donos junto com outros 4 ex-jogadores do Manchester United. Agora vamos falar de casos que ocorreram aqui no Brasil. O mais recente aconteceu em julho deste ano, quando o ex-jogador Ratinho deixou de lado a aposentadoria para ajudar o seu ex-clube, no caso, o Rio Branco de Paranaguá, do Paraná. Aos 40 anos, Ratinho estava aposentado dos gramados desde 2016 e já ocupava a função de vereador. Mas, ao ver o clube da cidade com apenas 13 jogadores para a sequência do campeonato paranaense, ele não pensou 2 vezes, pegou as chuteiras e aceitou o desafio de jogar mais uma vez pelo clube. Ratinho atuou em 2 partidas e não chegou a marcar gol. Ele agora tenta a reeleição para o cargo de vereador. O que dizer então do caso do ex-jogador Edmilson Pimenta? Famoso na Europa pelas passagens por clubes como Porto e PSG, o veterano estava prestes a completar 41 anos quando, em 2012, se viu obrigado a retornar aos gramados para ajudar o Espírito Santo Sociedade Esportiva, clube onde era presidente.
A história foi a seguinte: o Espírito Santo estava com apenas 11 jogadores no elenco e por conta disso corria o risco de perder por WO logo na estreia da Série B do Campeonato Capixaba daquele ano. Foi então que, para evitar a derrota e possíveis punições, o presidente cancelou a aposentadoria e se inscreveu para participar da competição. Ao todo, Edmilson acabou participando apenas daquele jogo de estreia mesmo, que terminou em derrota por 2-0 para o Estrela. Edmilson Pimenta tem hoje 49 anos e segue ligado a alguns projetos relacionados ao futebol. Vou finalizar o vídeo com mais um caso de dirigente que foi praticamente obrigado a entrar em campo. Em fevereiro de 2018, Hélio Júnior, ex-jogador e presidente do Castanhal Esporte Clube do Pará, resolveu contratar ele mesmo para ajudar a recuperar o clube na sequência do estadual daquele ano. Com 37 anos na época, Elinho, como também é conhecido, havia abandonado os gramados em 2012, atuando pelo próprio Castanhal. Mas, ao ver o clube fazer uma péssima campanha no início do Paraense de 2018, não pensou duas vezes e, até para economizar, resolveu calçar as chuteiras e anunciou sua própria contratação. O resultado dessa inusitada decisão foi bem satisfatório. Apesar de ter atuado em apenas uma partida, Elinho, dentro e fora de campo, acabou ajudando o Castanhal a se livrar do rebaixamento naquela temporada. Antes de terminar o vídeo, vou mandar um salve para José Augusto de Araxá, em Minas Gerais, Bruno Alemande de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, Gustavo Viana, de São Paulo, Rafael Hatman, de Curitiba, no Paraná, Rafael Silva, de Pouso Alegre, em Minas Gerais, Luiz Eduardo, de Fortaleza, no Ceará, Marlon Soares, de Porto Alegre, e para o meu amigo Edu Miranda, do canal Cartão Vermelho, que foi o responsável por sugerir o vídeo de hoje. Quer aparecer no próximo vídeo? Então manda sua foto assistindo um dos vídeos do canal com o nome completo e sua cidade para o Instagram @GolDeCanela. E se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!